gente queria comentar com você, Hugo, esse assunto da chamada da nossa live de hoje, que é o fato do Lula ter erguido tão pouco, né, em relação ao Donald Trump e a possível reciprocidade das tarifas que o Trump está ameaçando. Você acredita como é que vai ser o desfecho dessa história? Você acha que o Donald Trump vai realmente aplicar essas tarifas, esse tarifaço? O Brasil vai realmente aplicar essa reciprocidade? Ou tudo isso são jogos de palavras e jogo político apenas? Olha, primeiro que eu acho que o Lula está certo no que ele falou, eu acho que ele tem que centralizar o governo para não ter falas descontextualizadas, porque esse assunto é muito sério. Eu vi muito ministro falando a coisa, e fala que o presidente vai falar, e fala que não é bem assim. O Lula tem de mandar o pessoal ficar quieto, quem tem de falar é ele, o Itamaraty, com muito cuidado. A outra questão é que o Trump ele vai aplicar a tarifa do aço, porque no sentido do governo dele faz sentido. Ele aplicou contra o Bolsonaro, não teria por que não aplicar contra o Brasil do Lula. E ele ampliou a produção de aço nos Estados Unidos porque tem capacidade instalada na indústria siderúrgica americana. Eu não acho que a política de tarifas vai dar certo para o todo, porque a gente falou todo, toda a relação comercial americana no mundo com todo mundo é muita coisa. A gente está falando aqui de aço. De aço faz sentido. O Trump, no primeiro mandato dele, ele ampliou a produção de aço nos Estados Unidos, em grande parte com o protecionismo. Isso não vai adiantar para a tecnologia, mas vai adiantar para a indústria velha. Tem um debate até ambiental, por isso que os democratas não queriam produzir o aço nos Estados Unidos. No fim das contas, você produz com a mesma qualidade, com custo mais baixo, salarial, na América Latina, e importa. Então, os democratas sempre foram da política que era melhor produzir aqui, e aí os Estados Unidos diziam, mas eu estou produzindo, não estou poluindo tanto. Claro que essa poluição é deslocada para outra parte do planeta. E também ia um aço mais barato. E os democratas, pelo jeito, eles não tinham uma relação com os industriais da área, com os investidores da área siderúrgica. Os republicanos têm. Então, isso tem um fundamento ali dentro da política americana. Então, eu acho que na coisa do aço não é bravata. Tem muita coisa do que ele está falando de tarifa que é bravata. Também é importante esclarecer uma coisa para o público brasileiro. Tarifa é um false friend em inglês. Tarifa é imposto sobre importação, tá? No direito americano. Então, ele está ampliando o raio de tributação do imposto sobre importação e ele está aumentando a alíquota. É isso que o Trump está fazendo. Eu acredito que ele fará nesse campo. Isso vai gerar um problema para o Brasil, porque, na verdade, uma parte da produção do aço e dos investimentos ele já foi feito planejado para exportar para lá. Qual é a saída para a questão do aço em si? É a gente fazer, ou a gente decidir não produzir aço por alguma outra questão, ou usar esse aço aqui dentro do Brasil, de repente estimulando políticas de construção de ferrovias e obras de infraestrutura. Então, a gente poderia absorver essa oferta nossa que não vai ser realizada pela demanda americana. E eu acredito que uma parte da resposta à política americana, né, do Trump agora, passa por ampliar a relação com outros países do mundo. Eu, inclusive, escrevi um artigo que deve sair amanhã no Opera Mundi, que eu falo justamente sobre essa coisa que é a fatal amizade com os americanos, né? Falando até daquela famosa frase do Kissinger, que não é dele, que ele estava divertindo o Nixon, que ele falava, olha, se o novo presidente do Vietnã do Sul, que tinha na guerra lá, tiver o mesmo destino do anterior, a palavra que vai se espalhar pelas nações do mundo é que pode ser perigoso ser amigo dos Estados Unidos, mas é fatal ser amigo. Ele estava advertindo, não é que ele estava falando que era. E ele estava parafraseando um geopolítico russo, que quase ninguém conhece, mas ele conhecia porque ele conhecia muita coisa, que era o Alexei Efmerovich Edrihin, que falava disso, que os chineses, em 1908, descobriram que os americanos, eles descobriram que era ruim ter um anglo-saxão como inimigo, mas Deus nos livre de tê-los como amigo. Porque os americanos devolveram uma parte da grana lá da revolta dos Boxers, foi uma revolta que aconteceu na China, a China teve de pagar a indenização para o Ocidente. Os americanos restituíram boa parte, falaram, não, somos seus amigos, vamos usar esse dinheiro para a bolsa de estudo para influenciar a juventude chinesa. E os americanos usaram essas bolsas para quê? Para influenciar a mentalidade da juventude chinesa a seu favor.
Então, o Edrihin, que era um reacionário, mas ele observava esse ponto, que os chineses a monarquia chinesa foi tungada pelos americanos num gesto de amizade. Então, essa história do Trump ensina que ser amigo dos Estados Unidos é difícil, ainda mais numa época em que cada eleição nos Estados Unidos vai mudar tudo. Eles estão vivendo uma crise hegemônica, eles estão rachados. Se daqui a 4 anos o Partido Democrata ganhar, é outro giro, gente. É outro giro. E ainda mais a depender de quem ganhe no Partido Democrata. Que eu diria que tem 3 alas no Partido Democrata, uma ala liberal mais à direita como a do Biden, que lembra uma figura como Temer aqui no Brasil, uma ala liberal mais progressista, como da Whitmer, que cogitaram ela para ser candidata à presidência, como do governador da Califórnia, o Newsom, e tem uma ala de esquerda que vai da social-democracia ou algo mais. Então, quer dizer, o que é? Quem será o próximo candidato democrata? E se ganhar, vai mudar muita coisa. Então, isso ensina uma lição para o Brasil, que hoje em dia os Estados Unidos não são um parceiro fiável. Se ser amigo dos Estados Unidos há muito tempo sempre foi fatal, hoje em dia é pior ainda, porque você não sabe qual é os Estados Unidos. Estados Unidos, hoje em dia, é um ser que tem transtorno de personalidade. Hoje o Trump é o cara. Entendeu? E o pior é que não é o doutor, não é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, não é o Mr. Hyde e o Mr. Hyde, mas assim, qual o Mr. Hyde que você está lidando? Uma hora o sujeito ele é um maníaco, outra hora ele é um esquizoafetivo, a gente não sabe o que esperar daí. O ponto é, o Brasil tem de construir outras relações internacionais, independentemente da pressão americana. O Brasil tem de ampliar isso. Tá? E o segundo ponto é se voltar para o mercado interno, para aquilo que os americanos podem tungar, porque o nosso comércio com os Estados Unidos já nos é desfavorável. Não é um comércio muito bom, andou melhorando um pouco de uns anos para cá. Uma das coisas que ajuda o Brasil com os Estados Unidos é vender aço para lá. E agora isso já não vai rolar nessa intensidade. A gente tem de usar esse aço para os nossos projetos aqui dentro. A gente tem de criar projetos de infraestrutura para usar esse aço aqui dentro. Senão a gente pode ter um problema econômico. Outras coisas dos Estados Unidos a gente tem de, no nosso caso, tributar, né, no léxico correto? Sim, a gente tem. Só que mais importante do que isso é a gente criar redes sociais próprias. Acho que a grande coisa do governo Trump que nos ensina é, por exemplo, a gente está aqui, fórum, muito bem, muito bom, muito progressista, mas a gente está numa plataforma do Google. Eu estou lá, tuitei falando que eu ia estar aqui, estou lá no X, do Elon Musk. Né? Se a gente não criar um ecossistema de plataformas e de redes sociais públicas, democráticas, que saia desses barões ladrões aí, desses supervilões que hoje estão no governo americano, estão dentro da Casa Branca, como a gente viu, a gente está lascado. Porque o que a gente pode fazer na próxima eleição se esses caras, de novo, agirem a favor da extrema-direita? Porque esses caras, todo mundo falava, não, a campanha da extrema-direita usou a rede social. Hoje em dia está claro, esses caras são de extrema-direita, eles deixaram, gente. É óbvio que, apesar do Lula preso e incomunicável em 2018, o Bolsonaro foi amplamente favorecido no WhatsApp e tudo mais, mas porque não está jogando em campo neutro. A gente vai jogar com eles, fora de casa, com o juiz deles. É muito difícil a gente ganhar, se isso acontecer. Então, regulamentar a rede social é um caminho? Ele é um caminho de certa maneira. É um caminho de certa maneira, mas não é um caminho em absoluto. É um caminho que a gente tem que seguir de maneira... assim, ó, ele volta. Você aproxima... ele volta aqui, ele está tremendo, estou todo ferrado também, estou melhorando aqui da vesícula, e a câmera está míope igual eu. Mas a questão toda a gente tem de criar coisas. A resposta nem sempre vai ser simétrica aos Estados Unidos. A resposta pode ser, por exemplo, abrir para o Brasil redes sociais aí da China, da Rússia. Por que a gente não usa o WeChat também? Por que a gente não começa a popularizar? E por que a gente não pega mecanismos que são amplamente utilizados pelo povo brasileiro como o Pix e desdobra isso com uma rede social e coloca nos pacotes de internet do povo para que a gente tenha pelo menos uma rede social, uma coisa de comunicação que o povo use efetivamente, né, que tenha utilidade e que não fique dependendo do WhatsApp, gente. O Zuckerberg está no governo do Trump. Como é que a gente vai poder confiar no WhatsApp?
Os caras estão fazendo política diretamente, a gente não pode, a gente tem de criar. Por exemplo, na China eles têm o WeChat. O WeChat ele é um WhatsApp chinês que virou o Pix da China também, da compra. Foi um processo um pouco contrário. Por que a gente não pode pegar o Pix e fazer o caminho contrário, já que é uma coisa amplamente utilizada? Eu acho que a gente tem de começar a trabalhar sim com essa lógica, porque a gente não pode confiar nisso daqui onde a gente está inserido. Tchau.